Eu peço que você abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses 4, versículo 4. Eu estou acompanhando a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, e nessa versão está escrito o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Eu peço que você repita comigo este versículo. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só as mulheres comigo, vamos lá? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Só os homens? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todo mundo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém. Bom, eu quero começar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer esta pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa para responder esta pergunta, porque ela não é tão simples e não é tão óbvia como parece. Eu explico. Nós estávamos visitando em 1991 a missão Quacis-Abantu na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento em 1966. E uma pessoa que nos acompanhava na caravana perguntou à esposa de um dos missionários da missão assim: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que o meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, essa pergunta tem que ser feita a ele. Eu achei fantástica a resposta. Então vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantaram e disseram assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais podem dizer isso a seu respeito? Seus parentes podem dizer isso a seu respeito? Seus colegas de trabalho podem dizer isso a seu respeito? Os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? Paulo escreveu este texto sobre alegria, preso, algemado, acusado pelos seus irmãos. A alegria aqui não é substantivo, é verbo, e verbo no imperativo. A alegria é um mandamento divino. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus que está dentro de nós é a alegria no Espírito Santo. O fruto do Espírito é a alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos. E a alegria do Senhor é a nossa força. Mas Paulo diz assim: alegrai-vos sempre. Então me permita uma pergunta: você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha?
De vez em quando alguém fica doente na sua família também? Ou só na minha que fica? De vez em quando, ou até de vez em sempre, a grana fica curta lá também? Quando Paulo diz alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Que a alegria do cristão, além de ser imperativa, ela é também ultra circunstancial. Não depende de circunstância. O grande desafio é ser uma pessoa feliz apesar das circunstâncias. Sabem por quê? Porque a alegria do cristão não é uma emoção, não é um sentimento. A alegria do cristão não é apenas a ausência de coisas ruins e nem apenas presença de coisas boas. A alegria do cristão tem nome, tem endereço. A alegria do cristão é Jesus. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas não é feliz, porque a felicidade tem nome, é Jesus. Então Paulo está dizendo que a alegria do cristão, primeiro, é imperativa, segundo, ela é ultra circunstancial, e terceiro, ela é cristocêntrica. Bom, mas não precisa ser nenhum psicólogo ou entendedor da alma humana para descobrir que há muitos crentes salvos pela graça que não estão desfrutando desta alegria. Há um semblante pesado, há uma aura de tristeza. Basta você conversar com as pessoas, olhar para o semblante delas, para descobrir isso. Há muitos crentes que não estão vivendo aquilo que Pedro diz, uma alegria indizível e cheia de glória. A pergunta é: o que está acontecendo? Quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quem está espoliando esse tesouro celestial que deveria banhar-nos e aspergir-nos? Parece-nos que esta carta, a carta da alegria, foi escrita para nos mostrar quais são esses ladrões que estão roubando a nossa alegria. Cada capítulo desta carta trata de um ladrão diferente. Com a Bíblia aberta comigo em Filipenses, por favor, peço que você me acompanhe. Em primeiro lugar, confira aí capítulo 1, versículo 12. Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram, ou as coisas que me têm acontecido, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Preste atenção, as coisas que me aconteceram, ou que me têm acontecido, as coisas que nos acontecem, são as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabe por quê? Porque as coisas acontecem conosco, querendo ou não, gostando ou não, planejando ou não. Elas acontecem ao arrepio da nossa vontade, à revelia do nosso querer. Chegam de súbito, sem aviso prévio, e põem às vezes a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença dolorosa, é um divórcio amargo, é um luto traumático, é um acidente que deixa cicatrizes. Circunstâncias. Imagine comigo, você indo ao médico por um exame de rotina, e lá descobre que está com uma doença grave. Imagine comigo um pai e uma mãe que cria uma menina com todo o desvelo, e o pai leva essa menina ao altar no dia do casamento, na expectativa de que ela vai construir uma história belíssima de felicidade, para descobrir em seguida que essa menina casou-se com um homem rude, que vai destruir a alma dela, que vai virar um pesadelo na vida dela. Ou imagine um pai e uma mãe que cria um menino com todo amor, e daqui a pouquinho se envolve com amizades erradas, e frequenta lugares errados, e começa a praticar coisas erradas, ou se transforma num dependente químico, ou a vida entra pelo corredor escuro e escorregadio das liberdades sem limites, caindo no abismo da licenciosidade.
Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Imagine um casamento de 15, 20, 30 anos. De repente um fato acontece e a vida se transtorna. Se você não tomar cuidado, isso leva embora a sua alegria. Circunstâncias, circunstâncias, circunstâncias. Quando Paulo escreve dizendo: meus irmãos, eu quero que vocês entendam que as coisas que me aconteceram têm contribuído para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando, Paulo? Do que você está falando? Que circunstâncias são essas? E ele poderia resumir para nós assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado. Mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em determinismo cego, esse homem não crê em misticismo, esse homem não crê em olho gordo, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Se nós não olharmos para as circunstâncias da vida fora desta visão da soberania de Deus, se nós não olharmos a vida pelas lentes da providência de Deus, as circunstâncias levam embora a nossa alegria. Paulo vai testemunhar em Filipenses 1, que pelo fato dele estar preso em Roma, 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar. Quando viram Paulo preso, trabalhando mais que eles, que estavam livres, eles se mexeram. Segundo, Paulo diz que toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. Em outras palavras, o que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram os soldados da mais alta patente do império. Eram 16 mil soldados de escol, gente que trafegava pelos corredores do palácio e tinha influência política no império. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite de Roma. Nero não sabia, claro, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, porque botou lá dentro do palácio o maior evangelista da igreja e diante dele o seu auditório. Paulo estava ali sob a égide do imperador Nero, e por isso tinha que ter um soldado algemado com ele todo dia, 3 turnos por dia, durante 2 anos, em rodízio, dando oportunidade a que Paulo evangelizasse toda a guarda pretoriana. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. E ele escreve no capítulo 4, verso 22: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Porque Paulo estava preso, em terceiro lugar, ele não podia viajar, como era seu desejo. O que ele fez? Começou a escrever cartas, as cartas da primeira prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Às vezes você olha para a vida, parece que está tudo de ponta cabeça. Paulo queria chegar em Roma, Deus o queria em Roma. Ele tinha planejado chegar em Roma e ali ficar com a igreja, e ali contribuir com o crescimento da igreja, e dali ser enviado para a Espanha, mas ele chegou algemado. O plano dele foi frustrado, mas o plano de Deus não pode ser frustrado. Os caminhos de Deus são mais altos, os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Então, quando você achar que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para as circunstâncias não roubarem a sua alegria. Vamos ao segundo ladrão da alegria. Confira comigo o capítulo 2, versos 3 a 5.
Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria são as pessoas. E eu preciso admitir, irmãos, que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem chorar mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Logo, nós vamos ter queixas uns dos outros. Por isso, não tem vida saudável, não tem casamento saudável, não tem família saudável, não tem igreja saudável sem o exercício do perdão. Se você não perdoar, diz a Bíblia, você não pode orar. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar. Se você não perdoar, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Se você não perdoar, você não tem paz, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Agora, o perdão não é fácil, mas é necessário. Talvez uma das dores mais agudas que eu já tive na vida, e já tive muitas, aconteceu no meu primeiro ano de pastorado. Eu sou filho caçula, e o irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 82, completou 27 anos. No dia 2 de agosto, no dia seguinte, ele foi assassinado brutalmente, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua esposa, gente criada conosco. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco na boca do meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus me devolveu as forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava ou adoecia. Ou perdoava ou minha vida transformar-se-ia no inferno. Ou perdoava ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, o perdão é a faxina da mente, o perdão é a alforria do coração. Perdoar é uma questão de bom senso, porque se você guardar mágoa, eu posso lhe garantir isso, você vai conviver 24 horas por dia com quem você menos gostaria de conviver na vida. Essa pessoa vai manter você num cabresto, numa masmorra emocional. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e essa pessoa chega com você e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa com fome, e a pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a família, essa pessoa pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de ter saúde emocional e espiritual e ser livre é perdoar. Mas tem gente que me diz assim: pastor, é fácil falar disso, mas se o senhor me escutar, o senhor vai me dar razão. Não dá não. Sofri muito, fui muito machucado, muito ferido, muito abusado, tomei muito prejuízo. O senhor vai me dar razão, não dá para perdoar não. Eu só fui entender perdão no dia que eu entendi uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus contou que um rei acertava
as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com que pagar, o rei mandou vender seus filhos. O homem disse: tem misericórdia de mim. E o rei teve misericórdia dele e perdoou a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele homem perdoado encontrou um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tinha com que pagar. Pediu mercê, misericórdia, e o homem perdoado disse: não, eu não perdoo não, eu não tenho misericórdia não, paga o que me deves. O rei ficou sabendo disso, ficou muito irado, mandou chamá-lo e disse: servo malvado, eu te perdoei a dívida de 10.000 talentos, e não perdoaste o teu conservo 100 denários? Pois serás entregue aos verdugos, aos flageladores, até que pagues o último centavo. E a parábola termina assim, Jesus contando: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou, e eu não entendi quase nada, quase nada. Sabe por que eu não entendi quase nada? Eu não sei quanto vale 10.000 talentos, e eu também não sei quanto vale 100 denários, não é a minha moeda. Ficou dito pelo não dito. Na verdade, Jesus não contou uma parábola, ele contou uma hipérbole. Era impossível que um judeu no primeiro século devesse 10.000 talentos. O que são 10.000 talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10.000 talentos são 350.000 quilos de ouro. Para vocês terem uma ideia, todos os impostos da nação durante um ano eram 800 talentos. 10.000 talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. Naquela época o salário de um trabalhador era 1 denário por dia. Para um homem ganhando 1 denário por dia juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Em outras palavras, a dívida do homem era o quê? Impagável. Mas por que Jesus contou esta parábola com a cifra tão grande? Porque este é o tamanho da sua, da minha, da nossa dívida com Deus. Ela é impagável. Entretanto, Deus nola perdoou e perdoou completamente. Bendito seja Deus. Ali na frente, aquele homem encontra alguém que lhe deve 100 denários. O que são 100 denários? São 100 dias de serviço. Quem acabara de receber um perdão de 150.000 anos, não está liberando um perdão de 3 meses e 10 dias. Qual é a proporção de 10.000 talentos para 100 denários? É só você fazer a conta para você perceber que são milhares e milhares e milhares e milhares de vezes maior. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Você nunca pode dizer para alguém: eu não perdoo você, eu nunca vou perdoar você. Sabe o que a Bíblia ensina? Que você e eu devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. 10.000 talentos são 600.000 vezes mais do que 100 denários. E sabe o que a Bíblia diz? Que Deus perdoa os nossos pecados e deles não mais se lembra. Talvez você diga: pastor, mas é aí, exatamente aí que eu me encrenco. Porque perdoar até que eu perdoo, mas esquecer não esqueço não. E eu lhe pergunto nesta noite: você não esquece mesmo? Porque se você não esquece, eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Significa que você não tem amnésia. Quando a Bíblia diz que Deus perdoa e esquece, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Mas então o que a Bíblia quer dizer que Deus perdoa e esquece?
A Bíblia quer dizer que Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que Ele já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que Ele já perdoou você. E é assim que você e eu devemos perdoar. Portanto, perdoar é lembrar sem sentir dor. A igreja de Filipos é uma igreja maravilhosa, missionária, igual esta igreja aqui é missionária. Aliás, foi a única igreja que se associou com Paulo no que tange a dar e receber durante todo o seu ministério. Ajudou Paulo em Tessalônica, ajudou Paulo em Corinto, ajudou os pobres da Judéia, ajudou Paulo quando estava preso em Roma. Porém, sendo uma bênção porta para fora, porta para dentro, a igreja era um problema. Pasmem vocês, até as mulheres estavam brigando na igreja. Irmãos, quando as mulheres brigam na igreja, porque a coisa está feia. Lá no capítulo 4, verso 2, ele diz: rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem com concordemente no Senhor. As duas líderes da igreja batem a cabeça. No dia que a Evódia dirigiu o louvor, a Sintique não aparecia na igreja. Elas não conseguiram resolver o problema sozinhas. Foi preciso que um outro irmão fosse lá ajudá-las para ver se entrava em entendimento. Tinha gente na igreja que trabalhava desde que ele aparecesse, vanglória. Tinha gente que trabalhava desde que o grupinho deles aparecesse, partidarismo. Tinha gente narcisista na igreja, só pensava nele mesmo. Eu acho que tinha gente dizendo para Paulo: Paulo, você está longe daqui. Tem gente complicada, Paulo, aqui. Tem gente que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo responde assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e se humilhou até a morte, morte de cruz. E ele estava pregado naquela cruz, e as pessoas que cuspiram nele, as pessoas que esbordoaram a cabeça dele, as pessoas que estavam blasfemando dele, ele ora e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim como Deus em Cristo nos perdoou, devemos nós também perdoar. Se você tem pendência no seu coração, tome a decisão hoje, de perdoar. Senão as pessoas vão roubar a sua alegria. Terceiro ladrão, vamos lá? Capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O terceiro ladrão da alegria, eu acho que vocês aqui na Grande Belo Horizonte não enfrentam, né? Preocupação com dinheiro. Dinheiro aqui não é problema, é solução, né? Mas me permita só uma perguntinha. Alguma vez você já brigou com a sua mulher ou discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Vocês são muito crentes, eu sei que essas coisas não acontecem entre vocês. Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Porque se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Porque as pessoas brigam por causa de dinheiro, brigam porque tem dinheiro, brigam porque não tem dinheiro, brigam porque tem muito dinheiro, brigam porque tem pouco dinheiro, brigam porque não tem dinheiro nenhum. Mas sempre brigam. O dinheiro é o maior pomo de discussão das famílias hoje. Aliás, dinheiro, irmãos, é muito mais do que uma moeda. Dinheiro é uma entidade. Dinheiro é um espírito. Dinheiro é mamon. Dinheiro é o maior ídolo deste mundo. É o ídolo mais adorado da nossa geração. É o maior feitor de escravos da nossa geração. Por amor ao dinheiro, pessoas se casam e descasam. Por causa de dinheiro, pessoas corrompem e são corrompidas. Por causa de dinheiro, pessoas mentem. Por causa de dinheiro, pessoas matam. Por causa de dinheiro, pessoas morrem. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, gente que vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeia, porque só se preocupam com as coisas terrenas. Dr. Toncini, no seu livro O Lado Oculto da Globalização,
Nós vivemos hoje a realidade da economia global. Isso é fato, né? Isso é fato. Estoura uma bomba lá na Bolsa de Nova York, Singapura, Tóquio. O tremor acontece na hora, no seu bolso, aqui e agora. Um exemplo simples disso foi o que aconteceu no mercado imobiliário americano de 2008, vocês acompanharam. A bolha estourou, a crise chegou, mas não afetou só a economia americana, não, afetou a economia mundial. Eu sou do estado do Espírito Santo, e vocês sabem que o Espírito Santo hoje é um dos maiores produtores de rochas ornamentais do planeta, um dos maiores produtores de granitos do mundo. Muitos donos de pedreira no Espírito Santo quebraram, porque o mercado imobiliário americano bambeou as pernas em 2008. A economia global. E nessa economia global, diz Tom Cine que mais de 50% das riquezas do planeta se concentram nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Há empresas mais ricas do que países. Por exemplo, a Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de nações. O grande problema é que essas mega empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se o seu casamento acaba, se a sua vida se enrosca toda, isso não interessa. O que interessa é que essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós mergulhamos de cabeça no consumismo. Quer um exemplo? Na década de 50, alguns já tinham nascido aqui, nós consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Eu não sirvo de referência porque fui criado no interior, na roça, na região rural. Que eu me lembre, eu só tive um brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico. Mas eu posso lhes garantir que eu nunca tive crise emocional por isso. Nem meu pai precisou me levar para o psicólogo porque eu estava em crise emocional. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, ela já tem mais brinquedos que ela consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto, até sucata, e quer outro. Se você não der, ela tem crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Na década de 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para se manter. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente eu estou falando da esposa e das 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor, tá? Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Bom, mas ninguém duvida disso. Casamento é tudo novo. Mas antes de ir para a loja, ele disse assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um mega power armário e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Consumismo. Então vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. O grande problema é que algumas pessoas só se preocupam com coisas terrenas. O Dr. John Rockefeller foi o primeiro bilionário do mundo, foi o primeiro homem a juntar $1 bilhão no mundo, foi John Rockefeller. Ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Talvez as pessoas mais felizes do mundo são aquelas que chegam em casa cheirando graxa e comem um bom prato de arroz com feijão e dormem a noite toda bem dormida. Quando Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério e ele deu um jeitinho de encostar no contador do Rockefeller, que também estava presente, para fazer uma pergunta. Ele encostou bem e perguntou assim: e aí, cara, me conta aí, quanto é que o Dr. John Rockefeller deixou? O contador, espantado, olhou para ele e disse: você não sabe? Falei: não, me conta. Rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem gaveta em caixão.
Não tem caminhão de mudança e enterro. A Bíblia diz que nós não trouxemos nada, nós não vamos levar nada, portanto, tendo o que comer, o que beber e o que vestir, com isso estejamos contentes, porque a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Paulo diz em 1 Timóteo 6, que o dinheiro é buscado pela sociedade por 2 motivos. Primeiro, as pessoas buscam segurança no dinheiro. O dinheiro dá conforto, o dinheiro de uma casa bonita, o dinheiro dá viagens maravilhosas, o dinheiro paga diárias de hotéis maravilhosos, o dinheiro leva você para os restaurantes mais caros, para usar as roupas de grifes mais requintadas, mas o dinheiro não protege você. A seta da morte atinge o palácio mais alto, com as trancas mais seguras. Esta pandemia provou isso. Um dos aspectos que mais me marcaram nessa pandemia foi que um dos mais ricos banqueiros do mundo morreu de Covid. E a filha disse: o que é mais triste é que o meu pai, sendo dono de um império econômico, morreu por aquilo que é de graça, o ar nos seus pulmões. Outras pessoas pensam que o dinheiro vai trazer felicidade. E Salomão, que foi o rei mais rico, que ajuntou fortunas, diz que ele procurou a felicidade na bebida, procurou na riqueza, procurou no sexo, procurou nas aventuras, procurou nas realizações e na fama, e descobriu que tudo isso não passava de vaidade, um vapor, uma bolha de sabão. E eu não estou dizendo que a riqueza é ruim, não, a riqueza é uma bênção. A Bíblia diz que é Deus quem dá riqueza. É Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm de ti. A riqueza é uma bênção, desde que ela seja servo e não patrão. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é o dinheiro nos possuir. O problema não é dinheiro como instrumento, o problema é dinheiro como Deus. A Bíblia diz que se você amar o dinheiro dele, nunca você vai se satisfazer, nunca, nunca, nunca. Sabe por quê? Só Jesus pode fazer você feliz. O dinheiro é bom, mas o dinheiro não faz você feliz. Quem faz você feliz é Jesus, é Jesus, é Jesus. Então, se você botar o coração no dinheiro, ele vai roubar a sua alegria. Vamos ao último ladrão da alegria? Capítulo 4, versos 6 e 7. Veja aí comigo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bom, o quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E me permita uma pergunta. Conforme o Lucas já disse aqui hoje, a doença deste século, ou a doença da nossa geração, não é Covid. É depressão, é ansiedade, atingindo pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, de todos os credos religiosos. Irmãos amados, eu vou falar baixo porque tem criança aqui hoje. Até as crianças estão ansiosas. Também puderas. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu até lhe garanto que se você for assistir tudo que passa hoje de programas infantis, você não dorme de noite com a luz apagada. As crianças estão estressadas. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, tinha uma criança brincando assim, tranquila, aparentemente. E eu me aproximei dela e disse assim: que vidona, hein, filha? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Eu falei: coitada, a menina estava estressada. Eu estava pregando em São Paulo há um mês e pouco, no intervalo de uma palestra para outra, subi para tomar um cafezinho, tinha um menino uns 10 anos fazendo uns desenhos, eu falei: e aí, filho, como é que está a vida? Estou estressada, pastor, muito estressada. Eu falei: que é isso? Sabe o que significa a palavra ansiedade na língua grega? Estrangulamento, puxar em direção ao poste e sufocar, apertar o pescoço, tirar o oxigênio. Tem muita gente assim.
E Jesus foi categórico em dizer que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar ao curso da sua vida 45 centímetros, um côvado. E mais, ela é prejudicial. Sabe por que prejudicial? A ansiedade é quando você se preocupa, sofrendo hoje, por um problema que talvez aconteça amanhã. E 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. Mas a gente sofre assim mesmo. Quando eu era seminarista em Campinas, um dia eu levantei de madrugada para tomar água, o bebedor ficava no corredor, e eu me levantei, de pé por pé, para não acordar ninguém. De repente eu olho a porta do quarto de um colega aberta, e quando eu olhei, ele estava chorando, mas chorando mesmo, a cântaros, convulsivamente, soluçando. E eu entrei apressadamente, disse: o que aconteceu? Morreu alguém da sua família? Tem alguém no hospital? O que está acontecendo? Ele disse: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: qual o problema dela? Não, ela não está doente não, só estou com medo dela morrer um dia. Eu falei: rapaz, deixa sua mãe viver, homem. Tem 40 anos isso, a mulher está viva até hoje. Pior do que isso, foi uma mãe que entrou no meu gabinete com a criança de 3 anos, uma menina de 3 anos no colo, chorando, não era a criança chorando, a mãe chorando. Falei: o que está acontecendo, mãe? O que houve? Eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Falei: mas nem cresceu ainda. Ansiedade. Como é que resolve isso? Qual o remédio para isso? Paulo diz: não andeis ansiosos de alguma coisa, é isso? Não andeis ansiosos coisa alguma. E o que é coisa alguma? Não é coisa alguma, não precisa botar a legenda não, está claro. Como é que resolve isso então? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. A palavra orações aí, no grego, é a mesma palavra para adoração. Então ele está falando de 3 coisas. Você resolve a ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica ou pede a Deus, e quando você dá graças a Deus. Então me permita uma pergunta: você sabe qual a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou fazer uma oração de adoração, o que Paulo mandou fazer, para resolver o problema da ansiedade. E eu chego para Deus e digo assim: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o Deus da minha vida. Tu és o meu Criador, tu és o meu provedor, tu és o meu protetor, tu és o meu consolador, tu és o meu redentor. Eu quero te adorar por quem tu és o único Deus vivo e verdadeiro, tu és o Deus autoexistente, tu és o Deus infinito, tu és o Deus imenso, tu és o Deus eterno, tu és o Deus imutável, tu és o Deus onipotente, tu és o Deus onipresente, tu és o Deus transcendente, tu és o Deus soberano, tu és o Deus de amor, tu és o Deus de misericórdia, tu és justo, tu és bom, tu és verdadeiro, tu és a minha alegria, tu és a minha paz, tu és a minha justiça, tu és a minha herança, tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim para Deus: oh Deus, mas eu estou tão ansioso, Senhor. Não combina mais, combina não. Ou você retira a oração, ou retira a ansiedade. Sabe qual a maior necessidade da igreja, irmãos? É conhecer a Deus. Dr. A.W. Tozer diz que o maior problema da igreja é que ela passa a maior parte do tempo olhando para o seu próprio umbigo, tomando o seu próprio pulso. Mas o povo que conhece a Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? O seu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é aquele que mede os céus a palmos.
O seu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus é aquele que olha para todas as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, este é o seu Pai, que está dizendo para você: não ande ansioso de coisa nenhuma, não ande ansioso. Como é que você vai resolver o problema da ansiedade? Paulo disse o seguinte: você quer resolver o problema da ansiedade? Você pode chegar para Deus e apresentar a Ele o seu pedido, a sua súplica. Fala para Ele. Ele conhece você, Ele criou você, Ele conhece a sua estrutura frágil. Eu disse hoje aqui que, pela graça de Deus, eu concluí domingo passado o comentário de Salmos, e eu estou encantado com Salmos. Você tem Salmo de lamento, Salmo de louvor, Salmos imprecatórios, Salmos penitenciais, Salmos messiânicos, mas a maioria dos Salmos não é de louvor não, é de penitência, é de choro, é de dor, é de lamento, é de angústia. Quando o salmista chega para Deus: meu Deus, até quando, Senhor? Eu estou sofrendo, está doendo, está machucando, ele está aflito, ele está angustiado. Então abra o seu coração para Deus, conta para Ele o que você está passando, as suas noites indormidas, as suas madrugadas insones, as suas lutas, os seus gemidos, os seus lamentos de alma e de angústia e dor. Fala para Ele, Ele se importa com você, Ele é seu Pai. Coloque todo o seu fardo, toda a sua ansiedade aos pés do Senhor Jesus. Você quer ficar livre mesmo da ansiedade? Paulo diz assim: comece a dar graças a Deus. Comece a dar graças a Deus. E eu tenho encontrado, Lucas, aquilo que você falou, eu tenho encontrado crente lamentando, murmurando, dizendo: mas como dar graças? Eu perdi meu emprego, como dar graças? Eu fechei meu comércio, como dar graças? Eu fechei as portas do meu trabalho, como dar graças? Eu enterrei alguém amado da minha família, como dar graças? Se você não encontrou ainda motivo para dar graças, me permita lembrar algumas coisas. Quanto vale o fato de você estar enxergando nessa noite? Quanto vale? Por quanto você venderia os seus olhos? Quanto vale o fato de você estar me ouvindo nesta noite? Quanto vale? Quanto vale você ter pernas para andar? Quanto vale? Quanto vale você ter mãos para trabalhar, para abraçar? Quanto vale? Quanto vale você ter um cérebro que está funcionando, por isso você está aqui e não vegetando? Quanto vale? Quanto vale você ter um coração que bate 140.000 vezes por dia? Quanto vale? Jogando vida para dentro do seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter 2 pulmões que enchem de ar o seu peito e mantém você vivo? Quanto vale isso? Você não está num respirador mecânico? Quanto vale isso? Quanto vale você ter 2 rins que filtram as impurezas do seu corpo e você não está numa máquina de diálise? Quanto vale isso? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter roupa para vestir? Quanto vale você ter pão na sua mesa? Quanto vale você ter uma família? Quanto vale você ter amigos? Quanto vale você ter a igreja? Quanto vale você ter Jesus? Quanto vale você ter um nome escrito no livro da vida? Quanto vale isso? Pare de lamentar, pare de reclamar, pare de murmurar e comece a dar graças a Deus. E Paulo diz que quando você faz isso, a ansiedade tem que ir embora, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado e um sentimento errado. E a palavra guardará no grego é montar guarda, é montar sentinela. Deus põe uma soldadesca ao redor da sua cabeça e do seu coração. Quando a ansiedade quer vir, ela não consegue mais. É por isso que Paulo pôde dizer de dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu quero terminar. Eu quero terminar pedindo licença a vocês para lhes fazer uma pergunta. Aliás, para lhes fazer uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade e nos põe contra a parede. E nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas eu vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular.
E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta. Amém.